Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, aqueles react que a gente faz esporadicamente, que não é sobre anime, por mais que a gente fale de anime. Mas aí eu fico à mercê do que vocês mandam pra gente aqui nesse quadradinho da morte, na tabelinha do Pix. E o VTR mandou pra gente, parem de cancelar jogos assim, vídeo do Gamera. A gente já tá platinando o canal dele, é tanto vídeo do Gamera que vocês mandam. Então vamos que vamos. 11 anos pra Prey finalmente ser... Peraí, como que é? Isso, parabéns, seu imbecil. Levaram 11 anos pra Isso. Prey finalmente ser lançado em 2006. Ele foi um jogo com algumas ótimas ideias entre os seus experimentos com a gravidade e o seu sistema de portais antes mesmo do próprio portal, mas por baixo de tudo isso, Prey era um FPS linear, da velha guarda, na veia de Doom e Duke Nukem. E mesmo Não tem aquele sistema de você encher a vida descansando, né? Só respirando. Seu personagem respira, ele se rila. Fantástico. com uma boa impressão da crítica e dos jogadores, esse ainda era um jogo atrás do seu tempo e por isso ele nunca se tornou um enorme sucesso comercial. O plano era mudar tudo isso com Prey 2. Com um Prey novo 2. protagonista, Prey um caçador 2. de recompensas, as missões aqui Cyberpunk. girariam em torno de contratos. E no final foi justamente um contrato que acabou com as chances do que poderia ter se tornado um grande clássico. Então, Prey 2. Mas o Prey 2 foi um clássico. Foi na E3 de 2011 que o mundo primeiro ouviu essa promessa. Esse curto trailer de gameplay estava à frente de tudo na sua época. Um gigante mundo aberto, infestado de luzes de neon, no melhor estilo cyberpunk, onde você caçaria alvos alienígenas das mais variadas raças e habilidades, usando equipamentos futuristas que fariam o cinto de utilidades do Batman parecer uma prateleira de brinquedos da Fisher-Price. Mísseis que miravam sozinhos, granadas antigravidade que faziam os seus inimigos flutuar no ar. Uma cidade não só ampla, mas vertical, com sistema de parkour em primeira pessoa, eventos aleatórios, missões paralelas e um sistema de reputação. Caraca, Esse bem à frente seria do o tempo Cyberpunk 2077, mas em 2011. E aí você coloca um ponto de interrogação e pronto, você tem uma thumbnail. Como é fácil ser um youtuber? Foi uma apresentação incrível e uma recepção melhor ainda. Era impossível você olhar pra Prey 2 e não pensar que esse seria aquele que ia colocar o seu nome entre os monstros da indústria. E a Seria um sua Prey 2. distribuidora, a Bethesda, pensou É a Bethesda? exata mesma coisa. Depois de todo esse sucesso inicial, ela concedeu pra Human Head, que estava desenvolvendo o jogo, mais 6 meses a 1 ano para transformar o que seria um jogo bom em um jogo fantástico. Mas por trás de toda Só essa isso? boa vontade, a Bethesda tinha planos muito mais nefastos. Supostamente, segundo os relatos de alguns ex-desenvolvedores, que pode ou não ser verdade, e obrigado ao meu advogado por escrever essa parte, a Bethesda estava interessada em comprar o estúdio junto com os direitos da franquia. E mesmo tendo prometido uma extensão no seu prazo, ela nunca assinou um contrato dizendo isso. Já o contrato que existia dizia que a Human Head só teria até uma data específica para terminar Prey 2. E no caso deles não conseguirem, todos os direitos eram automaticamente transferidos para Bethesda. Além disso, o estúdio era proibido de desenvolver qualquer outro jogo durante esse período. Então, eis o que a espertinha da Bethesda fez. Ela começou a fazer demandas cada vez maiores e mais impossíveis de serem alcançadas. A desculpa era que o jogo não estava no nível de qualidade que eles queriam, mas a Human Head sabia que aquela era só uma tática para forçar a empresa a se vender. O problema era que isso seria como ser adotado pelo seu bully do ensino médio. Se ele já puxa a sua cueca agora, o que ele vai fazer quando ele for o seu dono? A Human Head bateu o pé no chão. Como forma de protesto, eles pararam completamente o desenvolvimento de Prey 2 e para manter as luzes acesas, começaram a aceitar contratos de outros jogos. Eles No caso, também não dava uma briga jurídica. Eu sei, é contra a Bethesda. Aí é um Battle Shonen de advogado. Não sei como funciona, mas imagino que hoje em dia, não deve ser muito diferente, mas enfim, dá pra rolar um Battle Royale com advogados, né? Não sei, quem sabe? Eles fariam o que quer que fosse preciso para não cair nas garras da Bethesda. Mas a gigante sabia que ela tinha o pequeno estúdio encurralado. Agora ela só precisava
dá o checkmate. O prazo final chegou e foi embora, e com isso, aquele impressionante trailer de gameplay ficou para sempre como uma promessa. Alguns anos depois, a Human Head fechou, e a Bethesda, feliz com a sua nova pechincha de aquisição, começou a oferecer o seu novo jogo para outros estúdios. A Rebellion, por exemplo, recusou a oferta. A Obsidian, de Fallout New Vegas e Outer Worlds, trabalhou no jogo por um tempo, mas eventualmente ele acabou nas mãos da Arkane Studios, que na época pertencia à Bethesda. A visão deles era transformar a Prey em um sucessor espiritual do clássico System Shock, e todo o trabalho que tinha sido feito pela Human Head foi jogado fora. O jogo da Arkane foi longe de ser ruim, mas completamente diferente de tudo que aquele trailer inicial prometia. E é difícil não se sentir triste com como as coisas acabaram para o que parecia ser uma aposta certa, mas na indústria de jogos, cancelamentos fazem parte do trabalho, e alguns anos antes, a Arkane se encontrou do outro lado da moeda com o talvez até mais ambicioso e definitivamente mais estranho LMNO. A Arkane era só uma das muitas desenvolvedoras trabalhando nesse, que seria um de 3 jogos que sairiam de uma parceria entre o estimado diretor Steven Spielberg e a EA. Medo. Especialmente para meados de 2010, LMNO era um jogo muito fora do padrão. A ideia era criar uma experiência curta de 2 a 3 horas, mas que você pudesse jogar várias e várias vezes, junto com um filme do diretor que seria lançado por volta da mesma época. Você faria uma viagem através dos Estados Unidos com uma alienígena que você resgatou de uma base militar enquanto foge do FBI. Para se comunicar com ela, você usaria gestos desencorajando ou recompensando as suas ações, e em troca ela projetaria imagens na sua mente indicando a resposta. Essa relação estaria no ponto central do jogo e ia determinar qual dos muitos finais você receberia. Em um deles ela te trai para se salvar, em outro é você quem entrega ela. Mas a grande revelação no final, e spoilers se você tá vendo isso em uma realidade alternativa, seria que ela na verdade não era uma alienígena, mas uma humana do futuro, e o resultado de milênios de evolução que fez com que ela aparecesse pra nós como a gente ia aparecer pra um homem de Neandertal. Agora, na parte mais jogável do jogo, LMNO ia inovar de novo. Um combate em primeira pessoa, que não ia envolver nenhuma arma, tirando inspirações de filmes como a trilogia Bourne, e o pra época inédito parkour em primeira pessoa. E esse é o ponto aqui. Essa era uma ideia talvez boa demais pro seu tempo, e com esse sendo um jogo da EA, isso significava que LMNO seria uma competição direta com um dos seus outros produtos que estava sendo desenvolvido na mesma época, Mirror's Edge. E na hora de escolher qual dos dois manter, a EA usou o seu critério preferido. Qual era o melhor produto? E não me leva a mal, Mirror's Edge foi um ótimo jogo, com muitas escolhas ousadas, mas LMNO era um investimento arriscado demais. Em cima de todas essas novas ideias que ele ia trazer, esse era um jogo com a duração de um filme que focava não em combate e violência, mas em um relacionamento. Ou seja, o que é isso? Um jogo pra garotas? Mas garotas não jogam videogames. Era uma lógica incontestável. Pra EA. Claro, o nome Spielberg ainda valia muito, mas esse era um projeto ambicioso demais para um videogame. Um produto com um baixo apelo comercial pros poderosos executivos. Obrigado pelo sub. Valeu, querido. Legal, mas não ótimo. Entendeu? Desculpa. Legal, mas não ótimo. Foi cancelado antes mesmo de ser anunciado. Sim. E aquela parceria de 3 jogos, no final, acabou só em um exclusivo pra Wii e N-Gage, por Deus sabe por quê, chamado Boom Blocks, que realmente grita Steven Spielberg. Agora, Spielberg não foi o único cineasta que resolveu se envolver com videogames, mas George Lucas, de Star Wars, também. Grande Jorgeão. Essa foi uma ótima transição e eu não me importo com o que você diga. George Lucas, a mente por trás de Star Wars. Grande uma Jorgeão. franquia bilionária com 12 filmes, 154 livros, 923 quadrinhos e, claro, com uma galáxia inteira de jogos. Com tanto volume assim, fica difícil manter a qualidade alta. E no caso dos videogames, a franquia teve a sua leva de tropeços ao longo dos anos. Mas pra sua sorte, Star Wars 1313 tinha chegado pra salvar o dia. Ele representava a ressurreição não só da franquia, mas do clássico
clássico estúdio LucasArts. Sabe, George Lucas foi sem dúvida um visionário. E em 1982, ele se tornou um dos primeiros cineastas que viu o potencial dos videogames como entretenimento e abriu o seu próprio estúdio, que foi responsável não só por ótimas adaptações do cinema, mas por alguns dos maiores clássicos originais da história, especialmente no gênero de point and click, com Monkey Island, Sam Max e Grim Fandango. Agora, com a chegada do novo milênio, toda essa reputação tinha sofrido um bocado. Eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedoras, mais do que fazer os seus próprios, e os seus próprios jogos não chegavam nem perto do nível de qualidade pelo qual o estúdio ficou conhecido. Mas com Star Wars 1313, essa parecia a oportunidade perfeita para resgatar a sua reputação perdida. A ideia era fazer um jogo baseado no, há muito tempo em produção, Underworld, uma série de TV estilo HBO que se passaria no universo de Star Wars, mas teria uma pegada muito mais madura e brutal que os filmes, algo que casava perfeitamente com um grande jogo de console. No começo, ele passou por diversas fases antes de encontrar uma identidade. O que começou como um RPG virou rapidamente um jogo estilo GTA, depois um Gears of War, até finalmente terminar em um Uncharted. Um shooter em terceira pessoa com foco em narrativa e grandes cenas bombásticas. Era a combinação perfeita para Star Wars. Especialmente porque a LucasArts tinha uma vantagem que ninguém mais na indústria tinha. Eles eram vizinhos do maior estúdio de efeitos especiais em Hollywood, a ILM, que tinha começado a sua carreira trabalhando nos filmes de Star Wars, aperfeiçoando a sua arte com o Exterminador do Futuro e finalmente alcançando o pico da perfeição com Bob Esponja, o Incrível Resgate. Pois é, os caras eram bons. E tudo isso nos leva pra E3 de 2012 e o gameplay que apresentou ao mundo Star Wars 1313. Agora, a primeira coisa aparente aqui é o quanto esse jogo tava a quilômetros acima de qualquer outro da sua época quando o assunto era gráficos. Isso é porque ele tinha um segredo. Star Wars 1313 era um jogo da nova geração, mas claro, a gente tá falando aqui de um ano antes do anúncio do PS4 e do Xbox One. E é por isso que ele parecia tão maravilhoso e ninguém sabia como. Na verdade, dois jogos se destacaram naquele ano: Star Wars 1313 e Watch Dogs. Os dois representavam a geração que viria alguns anos depois. Agora, enquanto Watch Dogs ficou famoso por não parecer nem um pouco com aquele trailer, segundo ex-desenvolvedores de Star Wars, aquela demonstração era 100% real. Nada de CGI para esconder falhas e nada como uma daquelas demos super roteirizadas que desmoronavam assim que você saísse do caminho definido. Era impressionante e era real. A recepção foi melhor do que eles esperavam. A demo era curta, mas de cair o queixo. Gráficos à frente de qualquer outro jogo, especialmente nas animações faciais e efeitos especiais, como explosões e fumaças, cortesia da ILM, um combate polido com meticulosas animações, uma pitada de diálogo, humor e outra de grandiosas cenas de ação com uma clara filosofia de Uncharted de deixe o jogador fazer algo legal ao invés de assistir algo legal. Star Wars então 1313 apareceu no topo das listas de jogos mais antecipados naquele ano ao redor de toda a internet. Ganhou diversos prêmios e o time voltou para casa mais motivado do que nunca. Começou a expandir e contratar veteranos da indústria. E pelo que tudo indicava, essa seria a volta ao topo para LucasArts. E é aí que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Bethesda? Primeiro, toda essa onda de contratações foi pausada. Ordem dos chefões lá em cima. A segunda ordem era que Star Wars First Assault, outro jogo que o estúdio planejava anunciar naquele mês, deveria ser mantido em segredo por mais um tempo. Cerca de um mês depois, as coisas começaram a fazer mais sentido. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars em outubro de 2012, o seu interesse era claramente voltado para os filmes e os brinquedos. A LucasArts fazia parte dessa aquisição e mesmo não tendo sido fechada imediatamente por um dos seus projetos cancelados, a Disney disse publicamente que não pretendia mais fazer jogos de consoles, mas se focar em jogos de celular e jogos sociais. Vai ter que fazer joguinho, não jogão. Star Wars 1313 definitivamente não se encaixava nesses planos.
Ela começou a oferecer a Joguinho da franquia para dinheiro. outras empresas e no final, a grande vencedora foi ninguém menos que a EA. E isso significava o fim da LucasArts, pelo menos na prática. Os seus funcionários foram demitidos dinheiros. e os projetos cancelados, e de agora em diante, o seu nome seria usado para distribuir jogos casuais. Mas mesmo assim, ainda existia um sabre de luz no fim do túnel. Um dos executivos da EA, vendo o potencial que Star Wars 1313 oferecia, organizou uma reunião entre os ex-desenvolvedores e as cabeças de um dos estúdios da EA, a Visceral Games, que seria encarregada de produzir um dos muitos projetos planejados Meu da franquia. Deus. Mas essa reunião não foi muito melhor que os últimos meses. A Visceral disse não. Star Wars 1313 finalmente encontrou seu fim. Um mês depois, ela anunciou que faria o Esteja seu morto. próprio Star Wars, também inspirado em Uncharted, contratando até 2 das mentes responsáveis pela franquia. Mas algumas coisas simplesmente não são pra ser. O jogo foi cancelado e, assim como a LucasArts antes dela, a Visceral também foi fechada. Talvez o mais perto de uma que conclusão pra toda essa saga tenha sido Jedi Fallen Order, da Respawn em 2019. Um jogo surpreendentemente bom, ainda com traços de Uncharted e até com uma pitada de Dark Souls por cima, mas que nunca foi tão impressionante quanto aqueles 5 minutos alguns anos antes. Porque essa é a coisa sobre videogames. Todas essas promessas pareciam fantásticas, mas não passavam disso. Promessas. O pouco que existe e que foi mostrado era tudo que existia deles. A verdade é que não existem jogos sem sacrifícios. Toda ideia é a melhor ideia do mundo quando ela nasce. Como um escultor, você vai retirando pedaços gradualmente para tornar essa ideia realidade. E por mais promissores que esses jogos e outros como eles podiam parecer, é isso que eles sempre vão ser. Um perfeito, mas intacto bloco de mármore. Profundo. É, porque querendo ou não, você tá lidando com empresas milionárias, né? Você tá lidando com marcas milionárias, você tá lidando com um gasto exorbitante de dinheiro. Então, projetos serem limitados, serem capados, serem explodidos, não darem certo, cara, é completamente compreensível num nível de produção deles, sabe? O problema é que, assim como toda produção de jogos ela enfrenta, é o dinheiro, né? O quão megalomaníaco você consegue ser, qual é o seu orçamento, qual é o seu tempo, o que você vai ter que fazer de concessão para distribuidora, ou para alguma outra marca, ou para qualquer coisa que esteja dentro do ciclo do projeto. E vai indo, cara. É muito complicado isso e deve ter outros milhares de exemplos de jogos muito interessantes que não viram a luz do dia porque dinheiro, né? Infelizmente. Hoje em dia, tem coisas que até auxiliam, sabe? Evolução da tecnologia, com mais ferramentas que possibilitam melhorar a produção de jogos, crowdfunding, sei lá, Steam da vida. Então tem algumas coisas que melhoram, mas que até tornam algumas ideias ambiciosas indies mais palpáveis. Mas para grandes empresas dessa, cara, os caras não vão tentar reinventar, fazer uma roda nova. Eles vão fazer o beabá. E práticas como a EA, bem, pelo menos uma época foi mais sustentável. Hoje em dia, quer que W. Pois é, né? O lance agora é, para algumas empresas que nem fizeram ali, que nem o nosso Mickey fez. Faz joguinho barato, ganha dinheiro com gacha, né? Faz esse joguinho casual, foda-se. É triste, cara, é triste. Sei lá, felizmente, hoje em dia, né, tornando isso daqui menos datado, porque esse vídeo aqui é de 3 anos atrás, pelo menos tornando esse vídeo datado, mas dessa data e da data do passado de 3 anos atrás, vocês entenderam? Ainda tem, sei lá, coisas que são muito interessantes que estão saindo. Baldur's Gate, por exemplo. Puta projeto ambicioso pra caralho e foi incrível o lançamento dele. Foi incrível o que ele fez e coisas do tipo. Você tem, sei lá, From Software fazendo cada vez mais jogão. O Final Fantasy XVI foi um baita jogão também e ainda um AAA.
Então, eu sei que tem bons jogos que estão saindo, então, felizmente, esses projetos que são ambiciosos ainda, eles não vê, infelizmente, eles não vê a luz do dia, mas outros projetos conseguem ver também essa luz e, felizmente, tem bons jogos. Então, é a vida, infelizmente, é a vida, é a dinâmica dessa indústria bilionária que é os videogames, e que é uma indústria que eu gostaria de aproveitar um pouco mais, mas eu estou travado aqui no mundo dos animes, Jesus amado. Mas é isso, obrigado VTR por ter mandado mais um vídeo do Gamera, mais uma vez, Gamera fazendo vídeos excelentes. Eu ficando por aqui, se você gostou do vídeo, compartilha, curte, faz que os lances tudo lá, né? Quiser também acompanhar nossas lives, a gente faz live de segunda a sábado na Twitch, a partir das 2 da tarde. Convido vocês pra lá. E é isso. Um bom anime e até o próximo.